Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos agora dar início a mais uma aula e vamos falar hoje sobre alguns tipos de ambientes, tá bom? Então, isso significa que nós vamos ter aulas de ciências, tá? E nós vamos estudar sobre as florestas, os campos e as savanas, que inclusive são os tópicos de uma pesquisa, de um trabalho que eu vou passar para vocês, tá bom? Que inclusive vai estar descrito direitinho nas instruções. E no final dessa aula eu também vou estar explicando como esse trabalho deve ser feito, tá bom, gente? Esse conteúdo está no livro de vocês de ciências, no volume 2, na página 23, tá bom? Vamos lá. Nós vamos ler juntos, tá? Aí, o início mesmo desse tópico, desse título no livro de vocês, está na página 22, tá bom? Está na página 22 do livro de vocês, tá bom? Que diz bem assim: Ambientes da Terra. Observe a obra de arte Moradores da Caatinga, de Luz de Deus. Aí aqui você vai observar que temos a paisagem, certo? Temos o ambiente, tem as pessoas, o céu e tudo mais. E essas plantas, o cacto, estão vendo? Todas essas plantas aqui, elas são exemplos de plantas, né, da vegetação da caatinga, tá bom? Diz assim: a obra retrata um ambiente encontrado no Brasil. Ao observá-la, você diria que faz calor ou frio neste ambiente. Por quê? Dependendo no ambiente, a gente consegue identificar, sim, pelo clima que predomina naquele local. Quando a gente observa essa pintura desse ambiente, nós podemos perceber que aqui é um local quente, na verdade. Por quê? Por conta do céu azul, por conta das roupas que as pessoas estão utilizando, por conta da vegetação que a gente percebe que ela é mais seca, não é verdade? E se nós formos pesquisar sobre as características dessas vegetações, nós vamos saber que realmente elas estão em um local que é seco, que é quente, tá bom? Principalmente os cactos, tá? Eles têm água dentro deles, é uma planta que consegue ficar por um bom tempo no ambiente que estiver seco, tá bom? Vamos lá, na próxima questão diz: e quanto às chuvas, você acha que chove muito ou pouco neste ambiente? Que elementos representados na obra confirmam isso? A gente pode observar que essas pessoas estão levando, eu estou deduzindo, né, que elas estão levando baldes de água, latas de água na cabeça, tá bom? E que aqui é um local que é seco. A gente pode observar que as gramas lá no fundo e por aqui mesmo, elas não estão verdinhas, né? Aqui em Brasília mesmo, se nós observarmos os locais que tinham gramado bem verdinho na época de chuva, agora que está seco, né, que está bem seco, que está muito quente em determinados momentos e não está chovendo, nós podemos observar que as gramas não estão mais verdinhas, na verdade. Por mais que a gente fique aguando, nessa época a gente não consegue manter uma grama bem verdinha, tá bom? Então a gente consegue deduzir pelo quê? Porque pelo que eu estou observando aqui, essas pessoas estão levando latas de água, baldes de água, na verdade, como para suas casas. As plantas estão secas, não tem grama verdinha, né? Não tem um pasto verdinho, na verdade. Então isso deduz que tem pouquíssima chuva, tá bom? Tanto é que lá no sertão, no Nordeste, as pessoas fazem isso mesmo. Tem como se tivesse uma caixa d'água, um local que tem água armazenada e fica longe da casa das pessoas, e as pessoas vão até aquele local, pegam a água, levam para casa e assim por diante, tá bom? Por quê? Porque não está chovendo, não tem água encanada em casa e assim por diante, tá bom? Porque às vezes tem uma caixa d'água em casa, mas não tem chuva para abastecer aquele local e assim por diante, tá bom, gente? Então, a gente observando essa imagem aqui, nós conseguimos compreender que não está chovendo, que é um local que não chove, que é um local seco, tá bom? Agora, de fato, na página 23 do livro de ciências, vamos iniciar falando sobre as características dos ambientes, tá? Hoje nós vamos estudar esses três ambientes, que são as florestas, os campos e as savanas, tá bom? Vamos lá. Existe uma grande variedade de ambientes no planeta Terra. Alguns são gelados,
outros são quentes e secos. Há também aqueles que são úmidos e apresentam muitas plantas e animais, e aqueles que são encontrados nas águas dos mares, rios e lagos. Então, isso quer dizer que no ambiente do planeta Terra, no ambiente de modo geral, nós conseguimos observar vários tipos de climas, de vegetações, de animais, não é verdade? Então a gente consegue observar uma grande diversidade em todos esses locais, tá bom? Por quê? Por conta da temperatura. A temperatura, ela vai interferir na vegetação, vai interferir nos animais que vivem naquele local, tá bom? Então, tudo para um determinado ambiente tem todo um conjunto, tá bom? Que faz com que ele seja daquela maneira, que faz com que ele tenha aquelas características, certo? Continuando, dando continuidade, né, à leitura, diz assim no segundo parágrafo: cada um desses ambientes tem características próprias que variam de acordo com alguns fatores, como a quantidade de luz e calor que recebem do Sol. Como vocês podem observar nessa representação do globo terrestre que tem aqui do lado, ele mostra que, sabemos, né, que o globo terrestre não está de maneira retinha, ele está um pouco inclinado, e por essa inclinação tem alguns locais que não recebem tanta quantidade de luz, tanta quantidade da luz solar, quanto as outras, tá bom? Não recebe tantas radiações, dependendo da sua posição, tá bom? Eu vou pegar esse globo para vocês, olhem aqui. Se vocês observarem, o globo, ele não está, deixa eu diminuir a luz para não ficar dando reflexo no globo terrestre. Se vocês observarem, esse globo terrestre, ele não é retinho, certo? Porque aqui nós temos o Brasil e ele não está retinho, ele não está dessa maneira, na verdade. Então, ele é inclinado. Então, se a gente pegar uma luz e colocar bem aqui, nós vamos perceber que tem alguns locais que recebem mais iluminação do que os outros, ou seja, tem locais que recebem uma quantidade maior da luz solar do que as outras, tá? Eu vou pegar uma lanterna e vou mostrar para vocês como se fosse para representar um sol, para mostrar para vocês que sim, a posição do globo terrestre interfere muito na quantidade de luz e de calor que ele vai receber, tá bom? Bom, agora eu vou pegar a minha lanterna, que inclusive vai estar ligada, e o globo terrestre, e vou mostrar para vocês, é uma simples representação de como essas radiações solares chegam, né, no globo terrestre, tá bom? Mas lembrando que a Terra, ela gira em torno de si mesma e em torno do Sol, tá bom? Em torno de si mesmo, da origem ao dia e à noite, e ao redor do Sol é a questão do ano, das estações do ano, beleza? O Sol, ele fica aqui no centro e a Terra vai fazer esse movimento, então aqui eu estou representando o Sol como se fosse uma face do Sol, né? Um ladinho do Sol, tá bom? Então, aqui está o globo terrestre e o Sol, observem, se o Sol ele é bem retinho aqui, né? Se a gente observar, as extremidades do globo terrestre, elas não pegam tanta claridade quanto o centro. Estão observando? Que lá no Polo Norte, no Polo Sul, a quantidade de luz solar que eles recebem de calor é bem menor se comparado ao centro. Estão observando? E eu vou tentar girar a Terra aqui, ó. Pera aí, gente, que eu tô só com as duas mãos aqui, não tenho nenhum apoio. Ó, se eu estou girando o meu globo terrestre, né, seria como ele faz esse movimento realmente, nós podemos observar que alguns locais continuam recebendo, né, essa luz solar muito forte, já em outros, mesmo com esse movimento e tal, eles vão continuar sem receber essa luz, esse calor do Sol. Tá bom, gente? Agora vamos continuar. Vou ligar a luz aqui para ficar melhor. Vamos lá. Continuando. Os raios do Sol atingem a superfície da Terra de maneiras diferentes. Isso ocorre principalmente em razão ao formato esférico do nosso planeta.
O nosso planeta, ele é esférico, tá bom, gente? Mas em teorias bem antigas eles falaram que o nosso nosso planeta Terra, ele era reto, né? Ele era plano, e tanto é que eles antigamente morriam de medo de seguir em frente, né? Vamos supor, numa viagem marítima, eles tinham muito medo de seguir, de ir por desconhecido, porque pra eles iriam cair e tchau, ninguém nunca mais iria ver eles, né? Engraçado, né, essa teoria. E até hoje tem muitas pessoas que acreditam nessa teoria, enfim. Mas, vamos voltar aqui. Na região próxima à linha do Equador, que é no centro, os raios solares são mais intensos. Por isso, essa região é quente. À medida que nos afastamos da linha do Equador, a intensidade dos raios solares vai diminuindo. Por esse motivo, a região dos polos é fria. A região que fica entre esses dois extremos apresenta temperaturas intermediárias, ou seja, é uma região temperada. E agora nós vamos conhecer alguns ambientes dessas regiões, tá bom? Então, nós vamos estudar como fosse a vegetação e ela pode estar presente em vários locais do nosso planeta, certo? Na página 24 tem as florestas. Na página seguinte, 25, tem os campos e as savanas, que são os três tipos de ambientes que nós vamos estudar agora, tá bom? Vamos lá. Florestas. As florestas se desenvolvem em locais onde há bastante água. Existem diferentes tipos de florestas que variam de acordo com a região em que se encontram. Em regiões mais frias, podemos encontrar as florestas temperadas. A vegetação dessas florestas normalmente é formada por pinheiros. Falcões, lobos, veados e esquilos são alguns dos animais típicos dessas florestas. Em regiões quentes, como aquelas próximas à linha do Equador, podemos encontrar as florestas tropicais. Assim, esses ambientes concentram mais da metade dos animais e das plantas do planeta. Vamos agora para esse quadrado, que é muito importante, que é um saiba mais, tá bom? Ele vai acrescentar no conteúdo, acrescentar informações ao nosso conteúdo. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e abriga inúmeras espécies de seres vivos. Araras, tucanos, saguins, onças, pintadas, bicho-preguiça, jacarés, sapos, são alguns dos animais que habitam essa floresta. Entre as plantas são típicas castanheiras, seringueiras e vitórias régias, tá bom? Na página seguinte, vamos agora falar sobre os campos. Os campos apresentam vegetações rasteiras, com muitas espécies de gramíneas. Nelas, os invernos são bem frios e os verões são bem quentes. Vocês podem observar que aqui já entra a questão também do clima, certo? Então, tudo isso depende. A vegetação em si vai depender do clima também, gente. Vai depender do solo. Tudo isso vai interferir na vegetação. Como falamos das florestas, ela precisa de um local que tenha muita água, tá bom? Aí tem as florestas temperadas, que são localizadas em regiões mais frias, e também tem as florestas tropicais, que são localizadas nas regiões mais quentes, tá bom? Então, tudo isso vai interferir sim na vegetação, vai interferir sim nos ambientes e nos animais que vivem naquele local, tá bom? Vamos lá. Tanto é que aqui no campo são dois extremos. Quando é frio, é muito frio. Quando é quente, é muito quente, tá bom? No Brasil, um exemplo de campo é o pampa. O veado campeiro e o quero-quero são alguns dos animais que vivem nesse ambiente. Então, nos campos, a vegetação é bem rasteirinha, são as graminhas que ficam lá, tá bom? É algo muito fácil a gente também conseguir identificar. Vamos agora para as savanas. As savanas são ambientes encontrados em regiões quentes, apresentando dois períodos no ano, um chuvoso e o outro seco. Sua vegetação inclui arbustos e árvores retorcidas, ou seja, é uma característica das plantas desse ambiente, tá bom? Das savanas.
Na savana africana há muitos animais, como leões, girafas e elefantes. No Brasil, esse tipo de ambiente é chamado de cerrado, local onde vivem a ema, a siriema, o tatu, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. Enfim, gente, o cerrado é um dos ambientes que estão ameaçados, né, por conta das ações humanas. Tá bom, gente? Por conta de quê? Das queimadas, da ocupação mesmo, tá bom? Mas principalmente das queimadas por ser um local seco. Então, quando pega fogo mesmo, né? O fogo se alastra com muita rapidez. Aqui, sabemos que na região centro-oeste tem o quê? Tem um cerrado, tá bom? E ele se engloba com essas características, tá? Tanto é que na pesquisa de vocês vão conseguir perceber direitinho todas essas características que eu estou citando para vocês, que depende muito do clima, que depende muito do solo, que tudo isso vai interferir na vegetação, na fauna, né, que são os animais, tudo isso interfere, tá? Então agora nós vimos as florestas, os campos e as savanas. As florestas têm dois tipos, né, que são as temperadas e as tropicais. As temperadas são em locais mais frios, as tropicais em locais mais quentes, tá bom? Temos os campos, que são o seu clima é bem, são dois extremos, assim, que quando tá frio é bem frio, quando tá quente é muito quente, tá bom? Nas savanas também, são também encontrados em regiões quentes, dividido por dois períodos, que são os chuvosos e os de tempo seco, tá? E a vegetação vai incluir os arbustos, as árvores retorcidas, que também é conhecido como o cerrado, tá bom, gente? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês. No trabalho de vocês, eu pedi para vocês pesquisarem sobre esses três tipos de ambiente, sobre essas três vegetações, que são as florestas, os campos e as savanas. Eu quero que vocês me tragam para mim as características principais de cada uma delas, a fauna, tá bom? O tipo de planta, que são as floras, né, que é a flora, né, que a gente vai encontrar nesses três locais, tá bom? Quero que você traga para mim essas características para que até amplie mais o seu conhecimento sobre cada uma delas, tá bom? Tem que ser em folha pautada, que são as folhas com linhas. Vocês vão fazer para mim uma capa, tá bom? Bem bonitinha, de acordo com esse tema que vocês estão pesquisando, tá? Se a gente tá falando sobre os ambientes, você não vai desenhar uma princesa na capa. Então, eu quero uma capa de acordo com o tema que vocês estão fazendo, tá bom? Além disso, tem que ser todo manuscrito, tá bom? Por quê? Porque é muito fácil a gente pegar na internet, só copiar, colar, recortar e pronto, colar no trabalho, tá bom? Os pais de vocês vão ajudar vocês a pesquisar, a retirar o trecho, mas eu quero que vocês façam como se fosse um resumo, tirando as partes principais daquele texto. Ou lendo e escrevendo com suas palavras o que você compreendeu, tá bom? Porque isso vai fazer com que você acabe aprendendo mais aquele conteúdo, tá bom? Então, quando a gente pega só copia e cola, a gente às vezes nem consegue, nem presta tanta atenção no que a gente está lendo. Mas eu quero que vocês escrevam, seja um trabalho manuscrito, tá bom? E que vocês leiam e escrevam para mim o que vocês entenderam dessas características, tá? Para que eu saiba que de fato você leu, você resumiu, os pais de vocês tiveram um trabalho com vocês, né? De pesquisar, de escolher um texto bacana, que traga todas essas informações que eu estou pedindo, tá bom? Além disso, também quero imagens, mas eu não tenho como imprimir, não tem problema, você pode desenhar, tá bom? E a organização do trabalho fica a critério de vocês, tá bom? Mas identifiquem cada uma desses ambientes para mim, tá bom? E, por favor, letra legível, para que quando você tirar a fotinha e mandar para mim em anexo, eu consiga enxergar, tá bom? Porque se a letra estiver muito pequenininha, por mais que a gente quer caprichar e acaba diminuindo a letra, eu não consigo enxergar tão bem o que vocês escreveram, tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês possam ter com relação à realização desse trabalho, podem mandar no grupo, na nossa sala de aula, que eu vou estar tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Terça-feira temos a nossa aula online, então se você tiver alguma dúvida com relação a essa atividade, esse trabalho, você pode trazer para mim também, tá bom? Que eu vou tirar suas dúvidas e vou te ajudar no que você precisar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.